Olá, gente! Mais uma vez um AmiCast patrocinado pelo Espaço Terapêutico AMI. E hoje, mais uma convidada especialíssima que eu amei conhecer ainda agora. Estamos batendo um papo já há algum tempo. A Luísa Leal, que é conhecida como a Luma. Ela é influencer e ela vai falar para a gente aqui a trajetória dela nessa vivência como influencer, principalmente em Santarém. Como isso foi recebido, tanto pela sociedade como pela própria família, porque começa, né, desde aí, quando a gente faz umas escolhas meio diferentes, como eu fiz com as barras de Axis, a gente sempre tem aquela, epa, mas o que é isso? Como é que é isso? Então, Lu, mas por favor. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, gente. E a minha trajetória começou há 8 anos atrás. Eu fui uma das primeiras influenciadoras aqui da cidade, né? Tem também a Nicole, que foi a primeira, que ela já era Miss Santarém, tudo. E assim como você é apaixonada pelas barras, eu sou apaixonada pelo online, eu sou apaixonada por internet. Se deixar, a gente fica falando disso por horas e horas e o assunto não acaba. E falando de família, por um bom tempo a minha família não me apoiou muito, era uma coisa assim meio, o que tu tá fazendo? O que é isso, menina? Vai focar nos teus estudos, vai focar em outra coisa, deixa isso de lado. Mas tudo começou a acontecer, né? Não só de parcerias, de conquistas, das pessoas me convidando para estar em lugares que nem aqui o AmiCast, né? Para bater papo, para levar um pouco da minha história, da minha experiência. Então isso fez com que houvesse uma validação desse trabalho. Hoje em dia os influenciadores estão em todos os lugares, no BBB, nos programas aí da Globo, para trazer uma audiência, para trazer aquele público nichado, né? Às vezes para uma marca. Então, eu acho que é uma forma de democratização da internet, da sua opinião, da sua linguagem, tudo. Eu acho muito legal pensar dessa maneira. Também concordo, porque aí a gente, quando entra, né, na internet, seja em que aplicativo dela for, você percebe o perfil de cada influenciador em cada área, né, e você nota a diferença que faz, o perfil de cada um, na forma de se colocar, na forma de expandir aquele negócio que está sendo divulgado. Porque, na verdade, acaba sendo sempre o que se chama hoje de influencer, né? Uhum. Que é para influenciar as pessoas de acordo com aquele ramo ali para trabalhar, para poder divulgar e criar conteúdos. Rapaz, tem uma coisa que eu acho muito complicada para vocês, que é essa criação de conteúdo. É muito, né? Porque todo dia você não pode parar, é diferente. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho que estar criando todo santo dia um conteúdo. Eu coloco um conteúdo hoje, 2, 3 por semana, ok. Mas vocês é todo dia, o dia todo praticamente. Mas eu tenho uma notícia para te dar aqui no podcast, na frente de todo mundo aqui, assim. Você sabia quantos seguidores tem hoje em dia o Instagram da AMI? Tem 1.700 tem e mais alguma de 10. Coisa. Tem. Então são mais de 10 pessoas, mais de 100 pessoas que se sentem impactadas pelo que você posta, que gostam de seguir o que você está compartilhando ali, seja com uma curtida, de alguma forma você está influenciando a vida delas. Então a notícia que eu tenho para te dar é que você já é uma influencer também. Ok, isso realmente, né? Porque agora porque o termo influencer, na verdade, ele ficou mais restrito a quem trabalha mais com de seguidores e tudo, quem trabalha mais com a questão da venda de produtos, né? No meu caso é de serviço. Então, o caso do influencer
né? São os produtos, na verdade. E no caso de quem trabalha, como eu, os serviços. No seu caso, a gente enxerga assim, você é a influenciadora da sua própria marca. Faz sentido para ti? Bom, faz sentido na hora que eu tiver. Olha, parece que o jogo virou. Agora eu que virei influenciadora. Não, eu tô achando ótimo, porque você tá me fazendo refletir por outro ângulo. É isso. Tô amando, porque tá sendo uma super troca aqui. Né? É isso que importa. Então vamos lá. A marca, no caso, seria o AME, né? O Espaço Terapêutico AME, tá? E realmente, o objetivo do espaço terapêutico, na verdade, é levar as pessoas a um acompanhamento com as barras de Axis, que é um trabalho diferenciado hoje, que trabalha com a energia das pessoas. Então, realmente, todos nós somos influenciadores de todo mundo, né? A diferença é o tipo de serviço, produto que você está influenciando ou não as pessoas. Porque tem até pessoas, por exemplo, no caso, vamos lá, de pessoas que são chamadas de celebridades no meio artístico e tudo mais, a influência delas é a nível comportamental, na maior parte dos casos. Então, as pessoas hoje todo mundo está influenciado por tudo o tempo todo. Isso é verdade. E a internet tem esse peso real na vida de todos. Então, aí eu vou pegar aí a história que eu gostei de... Gente, aí é que está a preocupação do que eu vou postar, como eu vou influenciar, tá? Porque a responsabilidade é sua. Porque você que está lá postando, falando e oferecendo um serviço ou um produto, a responsabilidade é sua na consequência na vida dessas pessoas que estão lhe seguindo, né? Que esse é outro termo que eu acho interessante, seguir. Eu não odeio que me siga, mas fique à vontade, né? Porque seguidor, para mim, tem um outro contexto. Não deixe de seguir lá o Instagram da AME, já deixa um joinha aí no nosso vídeo, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu. Exatamente. E tem horas que eu acho que você deve também ficar assim, como muitas vezes eu fico. Poxa, já falei tanto sobre isso, mas aí vem outras pessoas e pedem para falar novamente sobre aquele mesmo tema. E aí parece assim meio enjoativo para a gente, né? Como é que você desdobra isso aí? Enquanto tu ia falando, parece assim que ia passando um filme na minha cabeça, porque eu já fui cancelada, para quem não sabe. O que é o cancelamento? É quando tem aquela onda de hate ali em cima de ti, de ódio, de palavras negativas e tudo. Então, foi uma situação totalmente fora do contexto que aconteceu comigo há um tempo atrás. E lidar com aquilo era todas aquelas centenas de pessoas contra mim, mandando mensagens pesadas e falando coisas assim, e eu não sabia como lidar. Era tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que eu vou sair dessa depois disso? Mas, no fim das contas, deu tudo certo. No dia a dia, tem mais de 1000 pessoas que me acompanham, principalmente mulheres, né? Meu público é muito feminino. E eu acho que ter essa identificação com o que você faz, que nem no começo da conversa a gente estava falando aqui, que você é apaixonada pelo que você faz, né? Das barras. Então, para você passar horas falando ali sobre aquilo, é tranquilo, porque você é apaixonado por isso. Então, para mim, falar, dar essas dicas e mostrar meu dia a dia, os bastidores de algo que eu faço há 8 anos, é algo que eu gosto tanto que eu posso ficar ali por horas. Então, e eu acho interessante isso, tu falaste essa questão do cancelamento,
toda vez que eu noto essa história, fulano foi cancelado, ciclano foi cancelado, tu usaste um termo, que é o que eu notei, que normalmente quem é cancelado é porque foi pego algo fora do contexto e jogado como se aquilo ali fosse tudo, o todo da história. Como um todo. Exato. Então é você pegar, vamos dizer, duas palavras dentro de um contexto de 5 linhas, dizer, a pessoa só falou isso e não bota ou não coloca o contexto. Sim. E aí as pessoas também não estão, que é outra coisa. Hoje nós não podemos demorar muito falando muita coisa ou escrevendo muita coisa, porque ninguém está muito interessado, né? Inclusive a gente tem aí o que está sendo ofertado é minuto e meio para ser falado alguma coisa de forma objetiva, que além disso as pessoas já não estão, elas estão mais imediatistas do que já eram. Sim. Né? E então é fácil você cancelar alguém só tirando do contexto. Você pega só duas palavras, pronto. Porque ninguém está interessado em ficar vendo, na verdade, o todo. E aí a gente pode trazer uma ferramenta do Instagram, que são os stories, que eles nada mais são do que fragmentos de 15 segundos sobre você. A gente posta ali, fica 24 horas e depois some. Mas a gente posta fragmentos do que foi o dia, fragmentos editados, pensados, e aquilo ali não tem como ser um todo, não tem como ser uma verdade. Né? Não tem como generalizar algo de 15 segundos, que é uma parte do que foi o seu dia, de uma parte de quem você é, entendeu? Então acho que também a gente tem que refletir sobre isso. Exatamente. E essa reflexão eu creio que seja muito importante para que as pessoas comecem também a analisar melhor o que elas estão assistindo nesses 15 segundos, né? Para também não ter uma distorção disso aí. Porque aí, veja bem, você 15 segundos, você vira e diz, não sei, pronto. Não sabe de nada, não sei o que, que a pessoa nem se deu o trabalho de ouvir o resto em 15 segundos. Sim. Tá? É como ver uma propaganda hoje em dia, né, na televisão. Você tem ali, na televisão, acho que é por aí também, 15 a 30 segundos para você passar uma mensagem e todas aquelas informações sobre um produto, sobre tudo. E a gente vive isso dentro do espaço da internet agora. Só que, olha só a responsabilidade, que nem você falou, né? A responsabilidade que é você pegar toda essa informação e passar ali em um fragmentozinho. É muita coisa. Independente de internet, eu acho que a gente tem que ter nossa vida pessoal, né? Ali seguindo, fluindo, ter um propósito. E algo que tu falaste que me fez lembrar de uma pauta muito recente minha é sobre esses momentos da vida. Então, eu tô vivendo um momento da minha vida de me redescobrir, de ressignificar propósitos para mim. Não estava morando no Brasil por um tempo, voltei, aí a gente volta com aquele choque de vida, assim, sabe? De realidades. Não tô falando de questão econômica, nem cultural, não tô falando disso. Mas porque você vê que você é tão pequenininho no mundo, entendeu? Você é tão pequenininho, tem um mundo tão grande aí, tem tanta coisa, tem tanta gente muito maior e etc. Que aí você fica assim com aquele choque. Então eu tô nesse momento ainda assim meio digerindo tudo isso. Tive também um processo depressivo de ansiedade. E isso me trouxe para um quadro de ranço de postar. Eu até fiz um post sobre isso, que teve uma repercussão muito legal. E o que é esse ranço, né? É meio que assim, um desgaste. Cansei, sabe? De pensar em o que eu vou colocar nesses 15 segundos. Cansei, eu vou só ser eu mesma, só deixar fluir, só
ser isso aqui, quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência. E se permitir ser frágil, né? Porque quando você não pensa assim tanto, você só se deixa levar, você tá suscetível ao erro. Então é uma forma de mostrar um pouco de fragilidade. Isso me dava medo. Eu pensava, tipo, será que as pessoas vão se identificar com isso? E muito pelo contrário do que eu imaginava, as pessoas se identificaram com isso, com a minha fragilidade, com esse momento. Outras pessoas também sentem o mesmo, outras pessoas também estão com ranço de postar, estão desgastadas e acho muito legal a gente trazer essa pauta também, né? E eu acho muito bom, porque agora eu vou dar uma dica, tá, gente? Olha, arrasou! Pra... Dica boa é dica compartilhada. Exatamente. É uma dica em cima do que ela está colocando, a questão que ela disse assim, eu morei fora e eu me percebo, quando volta e tudo aí a gente tem a experiência, né, e se percebe tão pequena e tantas coisas maiores. Vamos cortar só essa parte? Uhum. Não existe ninguém nem maior nem menor. Nós somos unos. Tá? Então, é aquela coisa, eu sou uno com o todo, uno com o todo eu sou. Tá? Então, quando a gente se percebe que faz parte de uma unidade, a gente perde essa história do eu tenho medo de mostrar minha fragilidade, eu sou menor, eu sou maior. Não existe isso. O que passa a existir simplesmente é você enxergar que você é a continuidade. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tá? É a continuidade. Nós somos continuidade uns dos outros. E nós aprendemos o tempo inteiro uns com os outros. Sim. Agora, infelizmente, a nossa sociedade forçou uma grande parcela da população a fazer só uma imagem de fortaleza, onde você não pode mostrar as suas fragilidades. E sabe quais são as fragilidades? A sua felicidade. Sim. O seu bem-estar. E aí vem, ficou com inveja? Não, o famoso, não é recalque, né? Que virou moda, uma época virou funk, virou música, não sei o que, beijinho no ombro, recalque passa longe, eu também não concordo com isso, não. Então, isso não é fragilidade. Fragilidade, não, na verdade, não existe. O que existe é um ser humano em aprendizado. Ponto. Encerrou. Como cada um vai lidar com o seu aprendizado, aí é outra história, tá? E a gente não precisa viver se escondendo, não. Tá com vontade de chorar? Chora. Tá com vontade de rir? Ri. E deixa que o mundo se vire com o que quiser pensar. Porque senão a gente nunca sai desse círculo vicioso chamado medo. Que aí o medo leva para a insegurança, a insegurança leva para o sentimento de incapacidade, de impotência, e quando você vê, você está socado dentro de casa numa baita depressão. Afeta a autoestima, abala a sua autoconfiança, e eu acho que a gente tem que cada vez mais fortalecer essas qualidades, né? Assim, o individualismo, que nem você falou, nós somos uno. Então, tem características suas que são únicas, que só você tem. E talvez as pessoas se apaixonem por isso, por essa leveza, pelo teu jeito de, sabe, passar uma mensagem, de explicar, de falar sobre o teu serviço. E é isso que vai te fazer única. Assim como eu tenho características que as pessoas gostam e se identificam. Então, também não tinha parado para pensar dessa maneira e gostei muito da tua colocação. Obrigada. Tá. Mas é uma coisa que é simples, porém está sendo, vamos dizer assim, nós estamos vivendo num mundo que fica cobrando sempre uma postura estética de acordo com o que você trabalha, de acordo com o que você faz, e pererê, pererê, pererê. Gente, seja você, não copie ninguém. Entenda que você é uma potência divina.
e deixa essa potência fluir. Que aí tudo que você fizer, qualquer escolha que você fizer, vai dar certo. Já dizia a letra de uma música daquela cantora Pitty, o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você. Exatamente isso, tá? E então não adianta a gente falar também, porque tem os influenciadores, né, de modo geral, eles estão sendo muito alvo de preconceitos. Que é algo novo, né? Tudo que a gente não conhece, que é muito novo, é estranho. Eu estava assistindo um documentário ontem sobre uma religião chamada Raelismo, que foi muito famosa na França, no Canadá, hoje em dia é muito famosa no Japão e na África. E essa religião, eu particularmente não concordo com o que eles seguem e tudo, mas por ser algo novo, por ser alguma religião estranha, nova, desconhecida, causa também isso, causa esse preconceito, essa coisa. Então, eu acho que tudo que a gente não conhece muito, que a gente não se permite olhar, posso até não concordar, né? Mas eu tenho que respeitar. Vou pegar aqui o exemplo das barras de Axis, né? As pessoas estranham como só com a energia da própria mão é a bruxa. Meu Deus! É a bruxa que está manipulando uma energia. Tá Aí, pois eu ia pegar disso e fazer um suco, fazer uma limonada. Pegar daqui e fazer uma limonada. Ia vestir de bruxa, ia fazer todo o negócio lá. Então, gente, não é, tá entendendo? É simplesmente, aí o que eu costumo colocar é assim, quem primeiro no Ocidente, lógico, que chegou no Ocidente com esse ensinamento, foi através de Cristo, tá? Que ele fazia a cura como? Com as mãos. Sim. A bênção é uma forma de você transmitir energia positiva. É uma manipulação de energia. Se a gente olhar por uma cronologia, falando a nível de publicidade agora, antigamente a publicidade era uma coisa um pouco mais engessada se a gente comparar com atualmente, né? Então, a gente tinha os meios de jornal, TV, rádio, que eram os meios mais populares, porém inacessíveis. Não era todo mundo que tinha condições financeiras de fazer um anúncio que fosse rodar na TV, um anúncio que fosse rodar na rádio, entendeu? Então, para o pequeno empreendedor, para a pessoa que está começando, poxa, você vai ter custo com o seu espaço, você vai ter custo com às vezes o aluguel, o móvel, o salário de funcionário, os produtos. Então, você está começando, tem que fazer todo aquele investimento e investir no marketing, que é fundamental, gente. Hoje em dia é fundamental. Quem é visto, quem não é visto, não é lembrado, é esquecido. É a pura verdade. E eu acho que a internet veio para democratizar um pouco esse sentimento de que os meios de comunicação eram só ali TV, rádio, jornal. Entendeu? Que agora na internet qualquer um pode divulgar os seus produtos, os seus serviços com muita criatividade, muito, enfim, dedicação, né? Que não é fácil, mas você tem que estar ali alimentando, às vezes todos os dias, 3 vezes na semana, depende de qual é o seu objetivo, né? De como você quer comunicar. E é de graça, mas a internet não é terra de ninguém, né? Não é terra de ninguém. Hoje em dia existem processos, leis, tudo que paramentam. E é justamente isso. Então, quem pensa, né, em ficar fazendo um trabalho único, exclusivamente voltado para, vá lá, estude as leis, veja o que você pode, o que você não pode, porque muitas vezes as pessoas se enrolam por conta disso, pela falta de conhecimento. Sim. Porque antes de postar qualquer coisa que envolva algo além de você, você tem que ter a permissão, senão você está correndo risco. Muito interessante tu falar disso, porque eu tava morando na Irlanda e lá eu era babá.
Um dos meus empregos era de babá. E eu era babá de uma família com 3 filhos, mas a minha responsabilidade era o garotinho de 7 anos, o Cormac. E eu falei pra eles que eu era influenciadora, né? Que eu trabalhava com internet, tudo, mas eu nunca postei o rosto da criança na internet, porque eu poderia ser presa. Então, olha só, eu até postava minha rotina, porque eu queria mostrar o meu intercâmbio, a experiência que eu estava vivendo, as dificuldades, ele dormindo no ônibus, a gente brincando de futebol, porque se você é brasileira, todo mundo acha que você sabe jogar futebol. Não é uma realidade. Não é a minha realidade, pelo menos. Eu sou péssima. Mas no exterior é um fato. Gente, eles falam assim, ai, falou em Brasil, tem que jogar futebol. Joga futebol e sabe sambar. Nossa Senhora. Se não fizer essas duas coisas, tá mentindo, não é brasileiro. Aí eu tinha todo esse cuidado de não expor a criança, mas passar minha mensagem. Uhum. Pois é, então isso são sempre cuidados que a gente tem que ter para que a coisa flua na vida da gente, né? E é muito fácil, por exemplo, você pegar, era, né? Agora nem tanto, mas às vezes você postava alguma coisa e vinha, como veio nos, você colocou a questão do cancelamento, aquela crise de ódio contra você. Rapaz, aquilo ali, se você pegar e resolver ir a fundo e processar quem está entrando com essa crise de ódio contra você, você ganha. Porque você vai... só estou dando um pequeno exemplo, tá? Que você pode muito bem se contrapor. Agora, é interessante a gente trazer peso para a vida da gente? É interessante usar uma rede social para, ao invés de um entretenimento ou um canal de informação, eu criar situações de peso, de raiva, de mágoa, de rancor e de ódio? Não, gente. Vamos usar as coisas, a vida da gente é para ser leve, é para ser alegre, é para tudo vir na vida com facilidade, alegria e glória. Então vamos manter isso na mente da gente e fica sempre mais simples. Quando você enxerga a vida pelo lado mais amoroso, tá? Mais iluminado. Então vamos por aí que fica mais simples do que você ficar criticando negativamente. Então o que a gente tem que ver é isso, a gente tem que conseguir mostrar para as pessoas que todo mundo tem espaço para fazer tudo, tá? Gente, concorrência não existe. Você é único. Para que você usa a internet hoje em dia e não se limitar a só usar a internet o dia inteiro. Vá buscar informação em outros lugares, em livros, né? Vá bater papo. A experiência do outro pode engrandecer demais a sua própria experiência. E o outro não tá só ali na internet, minha gente. Chama o outro para ir tomar um lanche, para tomar um tacacá. Eu, tava na aula de ukulele, aí vim aqui bater esse papo, daqui eu vou parar Piuns, minha gente, passar o final de semana com a minha família, sabe? Sair um pouco do mundo online, porque senão a gente fica lá só teclando com as seguidoras, fofocando, olhando o BBB e etc. Aí você vive ali naquele mundo do online, mas a sua vida tá passando aqui do seu lado. E não é o seu mundo, né? É o mundo que você criou ali, só aquele pedacinho. E quando você vê, passou 24 horas, não dormiu direito, aí daqui a pouco seu corpo está completamente desalinhado e você aqui, ó, cheio de doenças e você fica sem entender por quê. Então não somos contra jamais, tá? A tecnologia, muito pelo contrário, eu adoro a tecnologia, mas nós temos que saber usar sempre com o cuidado adequado, né? Para que nada se torne um mal para a gente. Mas... tudo que é em excesso faz mal. Tudo. Ok, gente, olha, amei esse papo. Obrigada pela atenção de todos vocês. Não esqueçam de deixar o like. E esse é mais um AmiCast, patrocinado pelo Espaço Terapêutico AMI e pela Ação Publicidade, com a queridíssima Luísa Leal, tá?
que está aqui dando a sua contribuição para nós. Obrigada, Muito Luísa. obrigada, foi um prazer. Para quem não me conhece ainda, me segue lá no Instagram, @coisasdeuma. Espero vocês lá, viu, manas?